Shalom, meus irmãos. Nós estamos gravando esse vídeo para dar algumas orientações para as missões nesse tempo tão especial que é o planejamento estratégico, o planejamento das nossas atividades na comunidade. E eu gostaria de começar partilhando duas graças que já foram sendo geradas aqui na Casa Mãe com o retiro da grande comunidade de Fortaleza. De forma particular, uma partilha que o Padre Silvio fez sobre a dimensão apostólica da comunidade, onde ele dizia que ter foco é uma questão de caridade. Ele, como sacerdote, que recebe a confissão de muitos irmãos, muitos jovens, nos eventos de evangelização, nos centros de evangelização, ele vê como o foco da comunidade, no anúncio do querigma, nas nossas atividades apostólicas, é importante. Então eu deixaria como primeira partilha esta frase, para todas as missões, ter foco é uma questão realmente de caridade. E também a Gabriela, partilhando conosco sobre a evangelização específica dos jovens, nos dizia da importância de priorizarmos os jovens e como na comunidade, na experiência da nossa vocação, se evangelizamos os jovens, todos os outros vêm junto, as famílias, as crianças, os pobres, os construtores da sociedade. A gente poderia parafrasear o Evangelho, evangelizemos os jovens e tudo nos será dado por acréscimo. Então, como partilha primeiramente do retiro da grande comunidade de Fortaleza, que, como vocês podem perceber, já teve todo um espírito de planejamento estratégico, de preparação para esse tempo de discernimento da vontade de Deus. Eu deixo com vocês, com todas as missões, essas duas frases. Ter foco é uma questão de caridade, e priorizemos os jovens, porque todos os outros virão. Priorizemos a evangelização dos jovens, porque todos os outros virão. Queria partilhar também com vocês a importância no discernimento das nossas ações, estratégias de evangelização apostólicas, os nossos planejamentos serem iluminados pelo plano de ação evangelizador. Que todos nós possamos conhecer esse documento, de uma forma particular, as orientações da fase em que a nossa missão se encontra, e que os nossos planos de ação eles sejam todos permeados pelas propostas que a assistência apostólica dá na fase em que está a sua missão, grão de trigo, edificados na rocha, onde você estiver, que possa ser iluminado pelo plano de ação evangelizador, e que nesse ano de 2012 nós continuemos com afinco, com muito afinco, a implantar o caminho da paz. É muito importante, é um pedido do Moisés e de todo o governo geral que nós revitalizemos esta dimensão do caminho da paz, essa proposta do caminho da paz. Ele quer uma tradução do caminho apostólico da comunidade, que ele possa ser o caminho que nós temos a oferecer para os irmãos que adentram na obra, que nós tenhamos esta atenção também. Nós pedimos que a gente tenha todos um entendimento que o planejamento estratégico ele anda junto, muito junto, ele é casado com o plano orçamentário. É muito importante que os dois, o plano estratégico e orçamentário, eles formem uma unidade. Aliás, não só eles dois, o planejamento estratégico, o plano de ação evangelizador, que é uma orientação, e o plano orçamentário, que eles formem uma unidade. É muito importante isso, nós estarmos atentos a isso nesse período do planejamento estratégico. Queria partilhar também, rapidamente, alguns frutos do retiro de escuta do Conselho. Vocês vão poder ver melhor isso na pregação do Moisés, que ele fez aqui no nosso planejamento estratégico, partilhando os frutos do retiro de escuta, e que vai estar disponível para vocês em DVD ou em link na internet. Mas eu queria só pontuar alguns pontos já de antemão, que Deus nos pedia para estarmos compactados, unidos. E aqui, no governo geral, nós terminamos
domingo agora, o nosso planejamento estratégico, Deus nos fazia um apelo, né, nos trabalhos e na oração, que foi um retiro permeado de oração, para além da unificação financeira que todos nós já caminhamos, nós também caminhássemos decisivamente para uma unificação apostólica. Que isso não significa nenhuma metodologia, nenhum programa que vai ser implantado, pelo menos ainda, mas na verdade um apelo de Deus e da comunidade, do moderador, do governo geral, para que nós aprendamos a trabalhar juntos e trabalhemos juntos. Tem coisas que Deus só fala quando estamos juntos, e com certeza tem coisas que Deus só faz quando nós trabalhamos juntos. E aqui nós temos nesses dias experimentado essa imensa graça de trabalhando juntos, os vários setores da diaconia, discernindo planos de ação juntos, os frutos, já percebemos os frutos que isso pode dar. E também olhando para a nossa história, nós vimos que as coisas que esse ano de 2011 Deus deu mais frutos aqui na diaconia foram aquelas ações onde vários setores trabalharam unidos, como eu posso mencionar, o trabalho mais unificado diante do portal da comunidade, que precisa crescer ainda mais, o treinamento dos responsáveis locais, onde todos nós trabalhamos juntos e deu bastante fruto. Então nós também deixamos essa orientação de realmente trabalharmos compactados, unidos, unificação financeira, unificação apostólica, para que Deus possa unir os nossos corações, na verdade. Falando um pouco do retiro de escuta, aqui nós tivemos um dia no nosso planejamento na diaconia que foi algo inesperado, que Deus suscitou, que nós fizéssemos um dia inteiro só de oração por setores. E nós utilizamos nos diversos setores aqui da diaconia a mesma dinâmica do retiro de escuta do Conselho Geral. Para quem não conhece, quando no mês de outubro o Conselho Geral se reuniu para o seu retiro de escuta anual, a dinâmica que o nosso moderador nos conduziu era a seguinte: nós rezávamos juntos diante do Santíssimo, subíamos para a sala para partilhar. Essas moções, essas partilhas eram todas anotadas e em seguida nós voltávamos a rezar, nos abrindo aos carismas e mais uma vez partilhando e mais uma vez tudo sendo anotado. Nós recebíamos esse material e rezávamos mais uma vez, isso durante os 4 dias que se sucederam nesse retiro de escuta. Então aqui na diaconia, inspirados por essa dinâmica que Deus foi suscitando, durante um dia nós só fizemos isso. Rezamos juntos, partilhamos, recebemos essas moções anotadas, rezamos juntos, partilhamos, rezamos mais uma vez, partilhamos. E eu posso testemunhar para vocês, como diaconia e como secretaria de planejamento, que Deus falou ao nosso coração como nunca antes, pelo menos na minha experiência pessoal e na de muitos que partilharam também dessa mesma graça comigo. Com isso, o que é que nós gostaríamos de orientar? Eu sei que vai ser um desafio, mas se coloque, cada missão se coloque diante de Deus e veja como fazer isso. Mas nós indicamos que se a sua missão tiver condição de antecipar um dia o seu retiro de planejamento estratégico, para dedicar um dia somente à escuta de Deus e à partilha, porque a gente sabe que depois vem todo o processo metodológico do planejamento estratégico, de visão de futuro, de indicadores e metas, de planos de ação, e que em um fim de semana fica num ritmo assim apertado para uma oração mais profunda. Então a missão que tiver condições, nós orientamos, antecipe um dia o seu retiro e dedique, ou toda a missão, dependendo do tamanho, as principais lideranças, a um dia de escuta e de partilha. Eu acredito que Deus vai fazer uma obra semelhante, ou maior, a que fez conosco aqui. Nesse dia também, se assim você discernir, você pode estar transmitindo para os irmãos, projetando para os irmãos a pregação do Moisés, que no e-mail que nós vamos enviar
vai ter orientado como conseguir o link. Foi uma pregação longa, né, onde ele partilhou todos os frutos do retiro de escuta. É uma pregação em 3 partes, que totalizam 3 horas de pregação. Né? Nós passamos aqui um dia, né, com Moisés em oração, só ouvindo essa partilha dele. Então, nesse dia de escuta, talvez você consiga também encaixar essa pregação do Moisés. Né? Então, nós damos essa orientação de acordo com o seu discernimento. Nós sabemos que, com certeza, o seu retiro de planejamento ele já está todo planejado, né? Mas nós não podíamos deixar de partilhar isso que nós estamos experimentando como uma grande graça. Priorizar os jovens, ter foco, uma unificação não somente financeira, mas apostólica e, sobretudo, a escuta de Deus nesse período de planejamento. A gente pede também que todas as missões, quando forem elaborar o seu PO, destinem uma verba para a capacitação, para o desenvolvimento de todos os missionários da comunidade de vida, de uma parte dos irmãos da aliança que assumem, no mínimo os irmãos da aliança que assumem grandes funções na obra, porque a partir do ano que vem, nós da Secretaria de Planejamento, junto com a assistência missionária, vamos estar orientando um plano de desenvolvimento individual para todas essas pessoas, né? Os membros, os nossos irmãos da comunidade de vida e os coordenadores de setor da aliança. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de partilhar alguma coisa com vocês. Não, acho que era isso, né? Para finalizar, só gostaria de dizer que teve algo na pregação do Moisés que vocês vão assistir, que pelo 2º ano consecutivo, nesse período de planejamento estratégico, ele menciona, né, que é a passagem, né, que fala dos filhos de Abraão, Ismael, né, e Isaac. E com essa passagem, o que é que ele nos queria transmitir? Né? Que a gente realmente faça do planejamento estratégico um momento de escuta, para que o fruto do planejamento estratégico seja realmente o fruto que Deus quer nos dar. Que o nosso planejamento estratégico seja o Isaac, e não o fruto das nossas forças, simplesmente, de querer fazer acontecer de qualquer modo um planejamento, que seria o Ismael, né? Um fruto simplesmente da nossa produtividade, das nossas forças, da nossa inteligência, mas que nesse planejamento nós busquemos realmente o fruto de Deus, o Filho de Deus, que isso só vem pela oração. E eu termino com o rema do nosso retiro de escuta do Conselho Geral, e que foi também o mesmo rema aqui, né, o lema, o tema do nosso retiro de planejamento estratégico, que é avançar na oração, avançar na santidade e avançar na missão. Que todas as nossas missões nesse período alcancem essa graça de, funcionadas pelo Espírito de Deus, avançar na oração, avançar na santidade e avançar na missão. Deus abençoe a todos, bom planejamento. Estamos aqui para orientá-los e tirar as dúvidas.